Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Bom, nesse vídeo aqui eu queria falar com você a respeito de um assunto muito interessante mesmo, né? É razão de aspecto, mais propriamente dito, voltado para a parte de climatização, a parte do HVAC. Vamos estar falando então sobre a parte de razão de aspecto em dutos de ar-condicionado, né? Vou falar um pouco o que seria, vou fazer uma introdução rápida aqui. Esse vídeo aqui vai ser um pouco mais teórico. Eu talvez abra rapidamente o Revit aqui, mas a ideia é passar algum conceito para vocês aqui que é fundamental e faz toda a diferença na hora de vocês fazerem uma concorrência de projeto, fazem total diferença na hora de vocês olharem um orçamento de projeto, entre outros fatores. Bom, só para introduzir aqui, né? Então, basicamente, nós vamos ter três tipos de formatos de duto, quando a gente estiver trabalhando com dutos de ar-condicionado, né? São os dutos circulares, os retangulares e os ovais. Então, cada um tem as suas considerações geométricas, as suas recomendações, benefícios e malefícios e por aí vai. Mas a gente sempre trabalha geralmente nessas formas aqui. Eu já vi dutos hexagonal, triangular, já vi, mas eles fogem um pouco do padrão. São considerações para aplicações especiais. Às vezes você quer passar em um duto por uma treliça, aí você faz um duto triangular. Você vê muito em supermercados, né, nos corredores, os dutos de MPU, aqueles dutos hexagonais, então saindo dos fancóis. É bem utilizado também. Mas no mundo ideal, né, eu acredito que 90% ou mais dos projetos eles são utilizados com essas três formas aqui. Legal. Aí eu fiz um mapeamento aqui de comparativo entre os tipos de dutos, né? A gente vai ter eu separei aqui o retangular e quadrado em duas opções diferentes, né? Por quê? Porque eles têm algumas considerações também que fazem um ter melhor eficiência aerodinâmica do que o outro. E é exatamente o conteúdo, né, desse vídeo que nós vamos estar trabalhando aqui, né? Então, se você busca uma fácil instalação, você vai procurar aqui dutos retangulares. Se você quer uma eficiência aerodinâmica, os dutos circulares eles são os melhores. Toda a nossa base de cálculo vem dos dutos circulares, da parte de tubulação e por aí vai. Se você quer um custo, em relação a custo, você usa o duto oval, né? Perda de carga baixa, você tem os dutos retangulares, os quadrados, mas muito mais os quadrados, nós vamos ver isso mais para frente. Aqui tem um resuminho, né? Se você quer o circular, ele é melhor para a aerodinâmica, facilidade de instalação nem tanto, perda de carga, ele tem uma perda de carga baixa e um custo médio, né? O duto oval ele já tem uma eficiência aerodinâmica um pouco pior, mas dentre os quatro aqui ele fica em segundo lugar. Fácil instalação nem tanto, perda de carga média e um custo alto também. E por aí vai, tá? Não vou ficar lendo muito isso aqui. Depois eu posso até encaminhar essa apresentação para quem quiser, sem problema nenhum. Mas eu quero chegar logo na parte da razão de aspecto. Antes, falando um pouco sobre um conceito de velocidade também, né? Eu já falei em alguns outros vídeos, e se você sabe, se você já atua na parte de HVAC, já estudou mecânica dos fluidos, transferência de fluidos e por aí vai, algo relacionado, você já viu esse gráfico, né? Um perfil de velocidade. Esse aqui é um perfil muito comum que a gente encontra nas redes de duto, em dutos quadrados, em qualquer rede, na verdade, né? A tendência é, por conta da rugosidade do material, a gente acaba tendo uma perda de energia maior nas paredes, né? Nas paredes do duto do que no centro dele. No centro a gente costuma chamar que temos a velocidade mais alta ali, na nossa velocidade média. E a velocidade sempre tendendo a zero nas paredes dos dutos. Legal. Então, o que seria a razão de aspecto? Esse aqui é um conceito que faz pessoas perderem projetos, perderem instalações por não conhecerem esse conceito tão crasso, né, para a gente fazer o dimensionamento e o roteamento de dutos quando estiver desenvolvendo o projeto. Então, basicamente, o que é? Você vai ter um duto, sei lá, 500 por 800. Você faz a razão, né? Você divide o lado maior pelo lado menor
e você vai ter uma proporção, né, de 1 para 1. Se um duto for, por exemplo, 1000 por 1000, você divide ele e você vai ter uma razão de aspecto 1. Ou seja, ele é um duto bom de trabalhar em termos de aerodinâmica, em termos de perda de carga, que nós vamos ver mais para frente também. E se eu tenho um duto, por exemplo, 1500 por 500, você faz a razão de aspecto lá, você vai ter uma razão de aspecto maior do que 1. Então, quanto mais distante de 1 positivamente, óbvio, essa razão de aspecto vai causar transtornos para o seu projeto, vai causar problemas importantes, né? Então, lendo aqui, ó, quando essa relação é muito alta, ou seja, um lado é significativamente maior do que o outro, os custos de fabricação e instalação aumentam devido ao maior consumo de material e à menor eficiência de transporte do ar. É isso que nós vamos estudar aqui, né? Para otimizar os custos de desempenho, é ideal utilizar dutos redondos. Então, tá na dúvida? Utiliza dutos redondos ou os dutos ovais, que eles vão oferecer uma aerodinâmica melhor, um desempenho melhor, pois eles oferecem menor resistência ao fluxo de ar e são mais econômicos. Caso não seja possível, dutos com razão de aspecto 1 para 1, ou seja, quadrados, são a segunda melhor opção. Quando essas alternativas também não forem viáveis, recomenda-se escolher dutos retangulares com razão de aspecto o mais próximo possível de 1 para 1, é o mais próximo possível, garantindo um equilíbrio entre o custo e a eficiência no sistema. Essa prática ajuda a reduzir perda de carga, facilita a montagem e contribui para a eficiência energética do sistema de dutos. Beleza. Aí eu trouxe aqui uma tabela que é muito conhecida também por todos os profissionais de HVAC, que é uma tabela que relaciona o maior tamanho de um duto com uma bitola, né, a espessura da chapa, e consequentemente, em função da bitola, ele vai ter um peso por metro quadrado, em função da espessura que ele tem. Então, dutos pequenos, até 300 milímetros, sei lá, dutos 300 por 300, 300 por 200, 300 por 150, 300 por 250, ou seja, se eu mantenho o meu maior lado sempre na faixa até 300, eu vou utilizar uma bitola 26 de chapa de aço galvanizado. Essa chapa ela tem um peso de 4,4 kg por metro quadrado, com uma espessura de 0,55 milímetros. E curiosamente, para quem não conhece ainda, para quem está iniciando na parte de HVAC, montagem, orçamento, quanto maior a bitola da chapa, mais fininha ela é. Você percebe que é algo que até confunde no início. Você vê que uma chapa 18, isso aqui não tem nada a ver com a espessura dela, a identidade dela, é um tag dela. A chapa 18 tem 1,31 milímetros de espessura, logo ela vai ter 10,5 kg por metro quadrado. E a chapa 26, ela tem 4,4. Então, quanto maior a bitola, mais leve é a chapa, né, em função da sua espessura. Aí a norma, a NBR 6401, é uma antiga, ela traz assim, até 300, depois 350, 310, fica um vazio aqui, né? Alguns estudiosos, eles já corrigiram isso aqui, né? Então considera a partir de 301 a 750, a gente vai ter essa relação aqui. Deixa eu botar aqui vermelho, essa relação aqui. Beleza. Apesar de que a gente no dia a dia não trabalha com dutos de 301 milímetros, 447, não, a gente tem essas variações de 50 e 50 milímetros. Há uma convenção, né, uma boa prática do mercado em trabalhar dessa forma. Então é isso, né? Isso aqui, claro, é em função de uma pressão estática da rede de até 500 pascais, a própria norma fala, e até 100 metros por segundo. Muito raramente nós vamos atingir velocidade nesse nível aqui. Mas o que eu quero que você se atente nessa tabela aqui é o seguinte, que em função do maior tamanho do meu duto, eu vou ter uma espessura de chapa. Isso por quê? Isso para eu evitar ter um nível de ruído alto. Se eu fizer um duto de 2000 por 3000 com uma chapa 26, em função do encaminhamento do ar ali dentro do duto, ele vai acabar gerando ruído, e por isso também você acaba vendo algumas chapas de duto com aqueles vincos, né, aquele formato em X nas suas faces externas, exatamente para manter uma rigidez na hora de os dutos estarem ali transportando o ar, em ter aquela trepidação, aquela vibração. Isso ajuda também, além dessas recomendações da tabela aqui.
Então, beleza. Vamos fazer um estudo aqui na razão de aspecto para dois cenários diferentes, né? Eu tenho aqui um duto. Isso aqui é uma rede de dutos que está completa. Depois nós vamos ver lá no Revit. Então, eu tenho um duto aqui de 500 por 500, passando uma vazão de 8.500, com uma velocidade de 9.4, isso já é calculado. A pressão-velocidade dele é 53.7 pascais, né? E aí eu tenho um outro duto de 1.000 por 250, com uma vazão de 8.500, uma velocidade igual também de 9.4. A velocidade é igual, a pressão-velocidade também é igual. Isso porque as áreas deles são iguais. Obviamente, se eu mantenho uma mesma área transversal, independente do seu formato, com uma determinada vazão, a velocidade vai tender a ser a mesma nas duas seções. E aqui, essa perda aqui, eu tenho 10 metros de duto aqui, 10 metros, e aqui 10 metros também. E olha que interessante, a perda de carga aqui está me dando 1,72 pascais por metro, em um duto de razão de aspecto 1 para 1, ó, você pode perceber que a razão de aspecto dele, eu divido 500 por 500, eu vou ter 1. Legal, está dentro daquela recomendação que nós vimos anteriormente, né, de ser igual a 1 ou o mais próximo possível de 1. Já essa razão de aspecto aqui, já essa razão de aspecto aqui, ó, se eu pego um duto de 1.000 por 250, pego o lado maior, divido pelo menor, 1.000 dividido por 250, eu vou ter 4. Ou seja, eu vou ter aqui uma perda de carga nesse duto aqui de 2,55 pascais por metro. Isso tudo por uma questão construtiva. Perceba também o que acontece com o perímetro de duto. Nesse duto aqui da esquerda, eu vou ter um perímetro de 2 metros. E aqui do lado direito eu vou ter um perímetro de 2,5 metros. E se a gente relacionar lá em função daquela tabela que nós vimos anteriormente, um duto de 500 por 500, por exemplo, ele estaria onde aqui? De 301 até 750, ele estaria nesse grupo aqui, ó. Então eu utilizaria uma chapa de 5,6 kg por metro quadrado. Já esse aqui, ó, eu vou ter um duto de 1.000 por 250. O lado maior, então vai estar aqui, ó, de 750 até 1.400. Vou utilizar uma chapa de 6,8 quilos por metro quadrado, uma chapa 22. E exatamente o que está aqui. Aqui foi um resuminho que eu fiz. O que acontece, pessoal? Você vai ter a mesma vazão, a mesma área transversal, a mesma velocidade, a mesma pressão-velocidade, só que, por uma razão construtiva, você acaba perdendo mais energia num trecho do que no outro. Isso tudo a gente precisa levar em consideração na hora de fazer a nossa rede de dutos, porque isso vai trazer alguns problemas para o nosso projeto e nós vamos ver mais à frente também. Então eu até marquei aqui, ó, na razão de aspecto você vai ter a mesma vazão de ar nas duas situações, ok, dá um checkzinho aqui. A mesma área transversal, ok. A mesma velocidade, então se você tiver, por exemplo, dois projetistas fazendo o mesmo projeto e um te mostrar com um duto 500 por 500 e outro 1.000 por 250, em termos de eficiência, de atender aos requisitos de projeto, velocidade e tudo mais, eles vão atender. Mas quando você chega aqui na parte de custos do projeto, instalação, você vê, ó, que a mesma razão de aspecto já não atende, diferente, e a mesma perda de carga também é diferente. Isso vai trazer muitos impactos, como eu falei, negativos para o nosso projeto. Basicamente, se eu pudesse resumir, o que está acontecendo é o seguinte. Quando a razão de aspecto é diferente, né, de 1 ou muito mais elevada em função de mau dimensionamento de dutos, por que eu falo mau dimensionamento? Porque vão ter situações que não tem o que fazer. Você tem que passar um duto num entreforro muito estreito, com uma altura pequena, num shaft, você acaba tendo que achatar o seu duto sim, em um comprimento dele, né? E no outro lado você acaba largando para manter os parâmetros de velocidade e perda ali. Mas isso acaba gerando uma perda de carga, como eu falei. Mas quando os dutos são mal dimensionados, fora desses casos pontuais, o que você vai ter? Eu costumo dizer o seguinte, dutos mal dimensionados e você vai ter dinheiro jogado fora, literalmente, e no final
a cara que o seu cliente vai estar fazendo ao pagar a conta de energia é exatamente essa aí, ó. Por quê? Tudo isso porque a gente não se atentou a um conceito básico de instalação, né? Então, assim, eu até indiquei uma frase aqui, ó, quando a razão de aspecto não está próxima de 1:1, o gasto de chapa, né, o metro quadrado de chapa é maior, o peso é maior também, né, do projeto, na eficiência do seu projeto é pior, porque você tem mais perda de carga, né? Então, assim, em outras palavras, você gasta mais energia do ventilador, consequentemente o gasto de consumo elétrico, pagando ali a conta de energia, é maior também. Então, as consequências da razão de aspecto ser alta numa rede de duto, o que isso causa? Quais os problemas? Eu listei aqui alguns, inclusive se eu esqueci de algo aqui você pode mencionar, você pode falar. Mas antes, vamos fazer o seguinte, vamos olhar aqui a tela do Revit, eu tenho um projetinho aqui, exatamente aquela situação, ó, um duto 500 por 500, um outro trecho 1000 por 250 é exatamente essa situação aqui que nós vimos, ó, exatamente, com a vazão de 8.500. Deixa eu até aumentar aqui para você olhar. Ó, 8.500 de vazão, legal. Olha que interessante. Você tem então a velocidade, a pressão-velocidade, legal, esses parâmetros não mudam. Mas olha o que acontece com a fricção. Aqui com a fricção eu tenho 1,71 Pascal por metro. E aqui, com os mesmos requisitos de processo, eu vou ter uma fricção de 2,25. Isso aqui não tem nada a ver com um duto que está na vertical, é o cálculo de fricção mesmo acontecendo, dependente da orientação dele. Então aqui eu tenho 2,25. Você percebe que é quase o dobro de perda de carga em função de um arranjo geométrico. Talvez aqui eu precisei descer num shaft, alguma coisa que restringia essa medida aqui menor do meu duto, tudo bem, mas eu tenho que ficar ciente de que isso vai trazer perda de carga para o meu sistema. É importante que a gente se atente a isso, porque eu vejo que tem pessoas que perdem assim, orçamentos, perdem projetos, porque ela faz um orçamento, manda para o cliente, vou lá, vou chutar aqui, deu, sei lá, 200 mil para montar um projeto, considerando rede de dutos, instalação. Aí vem um outro que faz as considerações corretas, conhece desses requisitos e dessas expertises de cálculo de perda de carga e consegue apresentar um orçamento com 180 mil, sei lá, com 160 mil, ele consegue considerar, né, no projeto dele 20%, 15% a menos, tudo isso por conta desse detalhe. E aqui eu listei exatamente esses detalhes, né, como a pessoa consegue atingir um menor valor de orçamento de projeto em função somente do conhecimento da razão de aspecto. Aqui eu não falei nem tanto de outras expertises de perda de carga, né? Mas vamos lá, dimensionamos um duto erradamente, com uma razão de aspecto alta. O que isso vai trazer para mim? Maior perda por atrito, nós já vimos, né? Consumo de chapa maior, nós já vimos também, com mais peso e mais custo de instalação, isso é óbvio. Gero mais atrito na minha rede de dutos, né, que gera consequentemente maior nível de ruído para o meu projeto, tudo que a gente não quer, né? Qualidade de projeto, projetos LEED hoje, muito voltados para a eficiência energética e o LEED, eles recomendam, né, valores máximos nível de dBA dentro de ambientes. Então, se você não se atenta a isso também, seu projeto não é certificado com o selo LEED. Mais atrito é igual a mais pressão estática requerida do ventilador, já falei. Se eu tenho mais perda de carga, o meu ventilador vai precisar ser maior, mais potente para poder suprir as vazões de projeto, não deixar nenhum trecho sem o ar de projeto ali, conforme consta nos cálculos, né? O custo da aquisição do ventilador, acabei de falar que é mais alto. Se você tem uma perda de carga mais alta, né, sei lá, 200 Pascal para 400 é o dobro de perda, então seu ventilador vai ser consequentemente mais alto, o custo dele. Custo de energia elétrica é mais alto, já falei, mostrei a cara ali do cliente chorando, porque a gente dimensiona errado os dutos. Se os dutos forem isolados, olha só, né, o efeito cascata que a gente traz para o nosso projeto. Se os dutos eles forem isolados, a quantidade de isolamento será maior. Em um duto 500 por 500 eu tenho um isolamento. Em um duto 1000 por 500 a gente viu, ó, que a chapa, né, a quantidade de chapas, o perímetro é muito maior.
Então, assim, acaba sendo um efeito cascata, né? Se os dutos forem rechapeados também, geralmente quando a gente instala dutos na parte externa do prédio, ali algo fique a intempéries, né? A gente geralmente isola ele e depois faz um rechapeamento, que é uma proteção mecânica, a proteção do próprio isolamento térmico também vai ser maior também. Outra coisa que o pessoal não se atenta, se o perímetro é maior, o que vai acontecer? A gente vai precisar usar mais juntas, né, mais grampo e TDC para fazer o fechamento ali dos dutos. Isso é consequência, é efeito cascata, né? Maior perímetro também. Se eu tenho um maior perímetro de conexão ali da flangeada, eu vou ter um maior potencial de vazamento, né, no meu projeto. Dutos um por um ali, eu achato ele, deixo bonitinho, legal. Quanto maiores os meus dutos, maiores as minhas chances de ter vazamento ali no duto também. A parte de tirantes, de grampo não, né? De perfilado ou cantoneira, vai precisar ser mais exigente na hora que eu fizer o meu suporte dos dutos. Por quê? Porque eu vou ter dutos mais pesados. A gente viu que o duto 1 por 1, 500 por 500, quer dizer, vou voltar aqui de novo, ó. Eu tenho chapa 24, enquanto o outro tem uma chapa mais pesada, 22. Então, eu vou precisar dar uma atenção no dimensionamento, né, de cargas ali. E, se for o caso, imputar um perfilado com uma chapa maior também, um tirante com uma espessura maior. Cadê, né? Reforço, suportação, já falei, né? As perdas singulares vão ser mais altas também, em curvas e T's, né? Vai acabar demandando que a gente faça curvas com raio mais longo. Isso é péssimo em obra, porque a gente ocupa muito espaço. A parte de ocupação do espaço aqui também falando, né, em questão de interferência, é maior também. Se eu tenho um duto 500 por 500, eu vou ter uma ocupação de espaço menor, né, horizontalmente, do que se eu tiver um duto 1000 por 250. Então, eu acabo matando projetos. A distribuição e balanceamento são piores nos terminais, porque eu vou precisar de ter dampers mais fechadas, enfim. A troca térmica indesejada, né, ela tende a ser maior também, porque eu vou ter uma área de contato nos meus dutos muito maior do que se eu tivesse dutos com razão de aspecto 1 para 1 ou dutos circulares. Isso pode acabar ocasionando também a condensação, que é um risco que ninguém quer ter num projeto. Acesso à limpeza mais difíceis e por aí vai. Enfim, se você lembrou de algum outro fator aqui que traga algum malefício em relação à razão de aspecto, você pode mandar aí comentar. E para esse vídeo, pessoal, seria só isso. Esse projeto aqui eu acabei aproveitando de um outro. A gente acabou não falando muito de Revit, mas é bom para você ficar atento na hora de dimensionamento dos seus dutos, para que você seja competitivo também, né? Seja competitivo na hora de preparar um orçamento, e o sorriso do seu cliente também na hora de pagar uma energia elétrica vai ficar de orelha a orelha. Eu até desafio vocês a fazer um estudo de consumo energético do seu ventilador. Mostra ali para o seu cliente, olha, se eu tiver um ventilador com tantos pascais, eu vou gastar tanto de energia elétrica. A gente consegue fazer essas contas. É até um bom ponto para eu trazer um vídeo aqui, montando uma memória de cálculo, de quanto de energia elétrica é gasto, né, em consequência da perda de carga do ventilador. Mas aí monta para o seu cliente, conversa com ele. Eu gosto muito de tratar a perda de carga como perda de dinheiro, perda de energia elétrica, porque isso é o conceito LEED bate na tecla, a gente falando muito nos dias de hoje de eficiência energética de projetos. Às vezes não é só a parte de carga térmica, não é só a parte de escolha dos melhores elementos construtivos, enfim, isso reflete também na forma que nós modelamos o duto. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você curta o vídeo, comente e compartilhe com seus colegas. E eu aguardo você numa outra oportunidade. Tchau, tchau.